Chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Voltamos, Vitor. Eu ia te fazer essa pergunta sobre como é que foi a primeira vez que você teve que falar de outro time na sua profissão. Olha, falar a verdade pra você, Ana Lu, eu não lembro qual foi a primeira vez, porque assim, muitas vezes eu falei de outros times. Eu fiz muitas vezes Corinthians, fiz bem mais Corinthians que outros times. Fui setorista no Agora de 2001 a 2006 de Corinthians. E assim, é muito legal fazer Corinthians, não por eu ser corintiano. É uma coisa que no Rio de Janeiro, pro jornalista, sendo vascaíno, botafoguense ou fluminense, fazer o Flamengo é sinal de status, porque é o que é mais lido, dá mais repercussão, dá mais trabalho também, mas assim... Então, assim, era o objetivo do jornalista que trabalha no Rio, seja ele rubro-negro, alvinegro, cruz-maltino ou tricolor, é fazer Flamengo. Então, assim, aqui em São Paulo, no Sul não é muito assim. No Sul é meio que gremista faz Grêmio, Colorado faz Colorado. Eles são meio assim. Mas em São Paulo, se você eu não vou falar time de ninguém, eu falo só o meu, sou corintiano, respeito o repórter que não respeito quem mente, o cara que fala que torce pro Milan, que torce pro... Agora o cara que não fala porque torcida é imbecil, então eu respeito. Mas assim, se você for no Corinthians tem metade ali, é a proporção da sociedade. Mas um terço corintiano, então assim, mas, no meu caso, eu escrevi várias vezes do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Quando eu comecei a carreira de jornalista esportivo, eu sou jornalista desde 95, né? Mas desde 98 que eu trabalho com esporte, portuguesa tinha setorista nos jornais. Hoje em dia, portuguesa, coitada. Eu falo coitado não é com demérito, assim, eu brinquei, sou filho de português, tenho um carinho pela Lusa, tenho um carinho mesmo, não é da boca pra fora, mas assim, é inimaginável você imaginar que um jornal hoje tem um setorista de portuguesa. Não tem. Nem jornal de esporte que tem, que o Lance tem. Na minha época tinha dois jornais, né? Tinha o Lance e a Gazeta Esportiva, era um jornal ainda. E mesmo os jornais, que é o meu caso, que é o Agora, que é um jornal não exclusivamente de esporte, como a Folha, como o Jornal da Tarde, saudoso Jornal da Tarde, Diário Popular, saudoso Diário Popular, tinha setorista de portuguesa. Hoje em dia, o pessoal faz Santos no dia do jogo. Então, assim, agora é absolutamente normal você fazer um outro time. E não importa o time que você faça e cubra, mesmo no meu caso, que sou corintiano declarado, o torcedor sempre acha que você torce contra o time dele. E quando você torce pro time dele declaradamente, ele acha que você fala mal para parecer imparcial. Então, assim, o palmeirense fala que a imprensa gambá, o corintiano fala imprensa bambi, o São Paulino fala imprensa verde, assim, eles sempre acham. A questão é o seguinte, hoje em dia tudo é televisionado. Então é de uma imbecilidade você dizer que foi pênalti, que não foi, uma coisa que a pessoa vai ver. Assim, e outra, o jornalista ele não muda o fato, ele só noticia. Se eu falar assim, olha, tem que convocar o Cássio, não vai ser convocado porque eu falei. Só, assim, o torcedor leva muito a sério uma coisa que não tem importância. Tem importância a informação. Porque a informação, agora a opinião, cada um tem a sua, assim. E agora, assim, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu fiz, mas assim, eu fiz muitas vezes. E uma coisa que eu sempre brinco com meus amigos que não são jornalistas, que é a maioria, você quer saber o time do repórter, é muito fácil. Não é no elogio, é na cornetada. Ninguém corneta o time igual o cara. Assim, você puxa o saco do Corinthians, do Palmeiras, mas na hora de cornetar,
O palmeirense vai no fígado do Palmeiras. O corintiano... Quem mais cornetou o Pato? Pega a imprensa. Foi corintiano, não foi São Paulo, não foi palmeirense. Sim. Não foi. Isso vale para o São Paulo. Né? Quem quer ver o Paulo Miranda morto? Não é corintiano, é palmeirense. É o São Paulino. O palmeirense odeia o Wesley. Eles odeiam o Wesley. Assim, é uma coisa do torcedor. E assim, eu respeito muito a opinião do torcedor pelo seguinte. Uma expressão que eu odeio jogou pra torcida, como se fosse negativo. Mas por que caralho você joga futebol? Não é pra torcida? Então, assim, é uma expressão que virou uma conotação negativa que é um absurdo. Agora é o seguinte, o cara que é palmeirense, ele vê todo o jogo do Palmeiras. O cara que é corintiano, ele vê todo o jogo do Corinthians. O cara que é jornalista, ele vê os jogos do time dele e o que ele está trabalhando. Então, se o cara é corintiano e fala do São Paulo, ele vê os jogos do São Paulo que ele está trabalhando. Se ele estiver na folga, ele vai ligar no Corinthians. E vice-versa. O cara que é torcedor, outra coisa que eu respeito no torcedor é a memória. Tem matéria que eu fiz que eu não lembro que eu escrevi, mas os jogos que eu assisti do Corinthians eu lembro. Então eu lembro que o Leandro Silva lançava cruzamento, que o Elias era um lateral péssimo. Eu lembro da infância de Pinelli e Dama, que era uma zaga de horror. E não lembro de coisas que eu fiz há 2 anos atrás. Então o torcedor, ele faz analogias melhores que muitos jornalistas. Porque ele consegue comparar momentos históricos que ele sofreu na arquibancada com o que está acontecendo hoje. Isso vale para qualquer time. É lógico, o torcedor não tem compromisso com a verdade. Então, pênalti escandaloso, ele fala que não foi. Mas assim, você respeitar se o cara gosta do jogador ou não, o torcedor não é idiota. Quando a imprensa acha que o cara joga bola e a torcida inteira não gosta, não é a torcida inteira que é louca, é o jornalista. Uhum. Você pode ter certeza. A imprensa pega, o jogador pega o torcedor quer ver o time dele ganhar. Então, se a torcida inteira pega no pé do Wendel no Palmeiras, é que não acerta o cruzamento mesmo, entendeu? Uhum. O Romero não está jogando nada no Corinthians, entendeu? Eu não falo isso, eu sou corintiano. Você acha que eu não quero que ele faça 5 gols domingo e me desminta? Ou você acha que eu quero ter razão? Eu quero ter razão, mas não está jogando nada, absolutamente nada. Agora, se ele fizer 5 gols, eu vou falar assim, eu vou fingir que estou puto, porque eu errei. Eu tirei ele, mas não vou ficar puto. Mas assim, o torcedor lembra do jogo do Bahia que ele jogou muito bem, estreia, ninguém conhecia, falou, esse cara é bom, hein? Depois nunca mais. Isso vale para qualquer time. Então assim, esquece se foi pênalti, não foi pênalti, se a imprensa é... Agora, a torcida inteira gosta do cara e ninguém vê nada, dá uma olhada. É o nosso caso com Ezequiel. É o caso do Palmeiras recente com o Pierre. A torcida do São Paulo hoje em dia foi a primeira que viu que o Denilson estava jogando bola. A imprensa foi rever isso há 2 jogos. Eu tenho amigos de todos os times. Os São Paulinos que acompanham todos os jogos falam assim, o Denilson voltou a jogar bola. Eu falei, que Denilson? Aí você vai começar a ver, ele está jogando bola. Mas o cara tá vendo, ele lembra do cara não jogando nada, lembra dele não, assim. Então o torcedor de futebol ele é desrespeitado até nisso, na expressão para mim bizarra, jogou para a torcida. Agora, não pode, esquece essa parte de imbecilidade, ignorância, de achar que o time dele é prejudicado sempre. Agora, que torcedor de futebol entende de futebol, o torcedor mesmo, né? Não o cara que vai no campo ali tirar uma selfie, o cara que sofre e vive o time dele, seja o time que for. Nós temos, por exemplo, Mauro Betti, né, que é um palmeirense declarado. E ele tem muito respeito pelo Corinthians. Toda vez que ele fala com muito respeito. Eu gosto muito de ler tudo que ele fala, porque... Para mim é o melhor comentarista. Sim. Mas assim, não sei se é papo de torcedor, então por isso que eu vou te perguntar, porque você é jornalista, mas tem uma parte do jornalismo que é anticorintiana, que fica lá em cima o tempo inteiro. Sim, e levanta a história e isso que incomoda muito o corintiano. É essa parcela de jornalista que adora colocar fogo. Nós somos a maior torcida de São Paulo disparado, no maior mercado de São Paulo. Exatamente o que acontece no Rio de Janeiro com o Flamengo. Quem não é flamenguista, a imprensa odeia a imprensa, que a imprensa é flamenguista. E para a pessoa fazer o jornalismo da polêmica, vive de 2 coisas: puxar o saco do maior time, ou fazer. Porque se metar, quem é o maior time também tem a maior torcida contra.
Então tem duas correntes da polêmica. Você ser descaradamente a favor ou descaradamente contra. Ninguém vai ser descaradamente contra a Portuguesa. Contra o Santos. Porque assim, se jogar Corinthians e Santos, Palmeirense e São Paulo torce pra quem? Pro Santos. Se jogar Corinthians e Palmeiras, São Paulo torce pra quem? Pro Palmeiras. Jogar Corinthians e São Paulo, Palmeiras... Ninguém torce pra nós. Ninguém. Não, e tem muito... Porque, como no Rio, o Botafoguense, o Fluminense, torce contra uma... Então, assim... Eu, às vezes, ouço o saco as do Corinthians falando assim, eu não torço pra time nenhum, mas eu torço contra o Corinthians. Tem gente que nem... Então, eu não gosto de futebol, mas eu torço contra o Corinthians. É isso, então, assim, é como numa Olimpíada. Você ouviu alguém ser desesperadamente contra o Catar? Não, nego é contra os Estados Unidos. Eu até sou por questões ideológicas, mas assim, você torce pro mais fraco. Às vezes não é nem o mais fraco futebolisticamente, às vezes o time tá melhor que nós. Mas a questão de torcida, é aquela coisa do futebol. O futebol, quem não gosta de futebol, tem um amigo que gosta e vai trabalhar, vai ouvir alguém enchendo o saco. Então, cara, onde vai tem mais corintiano. Então, a tendência é você torcer contra. Quem não é corintiano é torcer contra o Corinthians. Porque tem mais amigos corintianos do que torcedores do Santos, do que do São Paulo. É a lei da estatística. E você, como jornalista... Agora que existe isso, existe jornalismo a favor descarado e contra descarado, não nas mídias, chamadas mídias claramente de um tipo, nós somos uma rádio Coringão. Nós vamos falar aqui o quê? Do Corinthians. É uma coisa óbvia. Como tem a web rádio da Lusa, tem a web rádio do Palmeiras, tem do Santos. Hoje tem a web rádio da Moca, meus amigos lá que cobrem só o Juventus. Vai falar o quê? O time deles, tal. Mas assim, no geral, quem vive de polêmica tem que ou puxar o saco de quem tem mais torcida ou ir contra a maior torcida. Porque se você fizer polêmica contra quem não tem mais torcida, você não consegue agregar nada. Então assim, há uma diferença entre jornalismo, entre entretenimento e entre circo. Assim, essa que você falou é uma coisa muito clara, assim, dá pra você perceber, normalmente no programa, não vou citar nomes por questões de respeito à minha profissão mas assim, e também nós vamos saber. Cada um sabe, assim, já é uma coisa bem armada, assim, vamos botar um a favor e um contra, pra fazer quase que uma sketch. Então fica alguém lá defendendo, alguém contra. Não fica sempre alguém a favor do Corinthians e alguém contra. E nós não estamos em Minas e Porto Alegre, que é 2 times só, então não dá pra você falar mais de um, porque o bicho pega. Nós estamos numa... São Paulo e Rio é muito parecido por isso. Tem 4 times, um que é praticamente a soma dos outros 3. Então fica essa divisão bem clara de... Por que mas a Globo passa o Corinthians? O Corinthians tem mais torcida que o Palmeiras e São Paulo somados segundo o último Ibope, né? Datafolha, desculpa. Saiu agora. O Corinthians tem mais que a soma de Palmeiras e São Paulinos juntos. E com o Santos empata. Se somar os 3 no Datafolha para dar o número certo, empata. Tem que colocar o Santos junto. Mas o Santos, a diferença do Santos e Palmeiras ainda é muito... põe a luz e dá uma ultrapassada numa vírgula. A maior torcida desse país de futebol é quem não torce para nenhum. É incrível, mas em todas as pesquisas que foram feitas desde os anos 70... E a pesquisa de que o Corinthians ultrapassou o Flamengo? Existe isso mesmo? Isso, assim... nós estamos na Rádio Coringão, não é simpático, eu vou dizer aqui, mas o Corinthians é bastante claro que a torcida do Corinthians diminuiu a diferença em relação ao do Flamengo. Mas o Flamengo hoje é maior que o do Corinthians. Eu não estou aqui, assim, não vou mentir, é uma coisa assim. Só que na minha geração, só passava futebol de São Paulo para São Paulo. Hoje você vai no Nordeste, não vou falar que flamenguista torce para Ceará e Flamengo, isso tem em todos os times. Mas lá no Norte e Nordeste só torcia para time do Rio. E basicamente Flamengo, muito depois Vasco e muito depois Botafogo e Fluminense. Hoje em dia você vai em Maceió, tem camisa de Flamengo e Vasco, mas tem dos 3 de São Paulo. Você vai em Cuiabá, o Corinthians lotou o estádio. O Flamengo foi lá jogar contra o Goiás, também lotou o estádio. O Corinthians é a maior torcida disparada do Paraná. Sim. No Oeste, indo para Centro-Oeste, de Mato Grosso tem bastante Corinthians. Depende da região, é por cidade. Tem cidade que só tem gaúcho. Então você vai lá, tem Grêmio e Colorado, porque a colonização é gaúcha. Como o Oeste do Paraná, Cascavel, é tudo Grêmio Inter. O Norte, Maringá, Londrina, que são mais populosos, é tudo corintiano, palmeirense, São Paulino. Então, só que é o seguinte, do Norte e do Oeste para cima, mesmo Brasília, era só time do Rio. Hoje em dia tem o campeonato brasileiro, campeonato carioca. Sim. Agora hoje em dia não, hoje em dia tem Vasco, Flamengo e Manaus muito, mas Corinthians vai jogar lá lota. Então é óbvio que a diferença diminuiu. Porque um público que era monopólio dos cariocas,
ainda tem menos corintiano lá do que tem flamenguista vascaíno, mas tem. Então diminuiu muito a diferença no Norte e Nordeste, o que faz a diferença diminuir. Ainda, São Paulo é muito mais populoso que o Rio de Janeiro, então tem mais corintiano no Sudeste do que flamenguista. Isso é óbvio, né? Isso é número. O Corinthians tem mais. O Flamengo é quase igual ao de São Paulo, até no Sudeste, porque o de São Paulo é muito maior que o Rio de Janeiro. Então a diferença tem diminuído porque o Norte e Nordeste, que era quase totalmente rubro-negro ou cruz-maltino, hoje divide por 6. Ainda tem mais flamenguista, ainda tem mais Vasco, mas tem cidades que tem mais corintiano, São Paulino e palmeirense do que vascaíno e flamenguista. Isso é uma tendência de... Dificilmente um cara em São Paulo deixa de ser corintiano porque o time tá mal, deixa de ser palmeirense porque o Palmeiras tá mal, no Rio o cara não deixa de ser rubro-negro. Mas em Manaus o cara não vê o Flamengo jogar toda hora. O Flamengo tá mal, o cara vira Grêmio, o cara vira Corinthians, o cara no Ceará. Nas capitais é muito forte ainda a presença do time local. O time do Ceará, eu fiz a Copa do Mundo agora, fiquei até espantado. O time do Ceará é quase o dobro da do Fortaleza. Eu tinha ideia daqui que fosse pau a pau. A torcida do Ceará é muito... A do Fortaleza é grande também. Do Ceará, eu vi a camisa do Ceará e é Ceará mesmo. Não é aquela coisa, Ceará... Mas aí você vê, de onde você é? Não é da capital, já é do interior, já é Flamengo, já é Corinthians. Vi muito Corinthians. Como eu vi outros times de São Paulo. E não via. Você ia 10 anos atrás, eu fui passar férias, não via. Você via Flamengo e Vasco, de vez em quando Botafogo. A audiência da Rádio Coringão no Nordeste é enorme. Tem muito corintiano em São Luís. No Maranhão tem muitos ouvintes. Você tem uma Fiel do Ceará, Ricardo Corrégio, que vocês estão nos ouvindo, o engenheiro da Fiel, que trabalhou lá um tempo na obra, comentou, me mostrou fotos, disse até uma torcida da Fiel Maranhão. E tem bastante corintiano, assim, é uma coisa que não tinha. Então, assim, a diferença diminuiu, mas assim, eu acredito que o Corinthians teve um ano ruim o ano passado, mas mantendo essa média aí, era 5 anos para ganhar um Paulistão. Essa é a minha geração. Mantendo esse média, um ano bom, ganha o brasileiro, 2 anos não ganha nada, outro ano não ganha o brasileiro. Assim, nessa média, que é uma média boa, não dá para repetir 2012, isso não vai acontecer nunca mais, se acontecer vai ser mais uma vez. Você ganha um brasileiro, fica 2 anos sem ganhar, ganha uma Copa do Brasil. Dessa média, que é uma média boa, para um Brasil que tem tantos times grandes, a torcida do Corinthians tende a... Não acho impossível passar, mas hoje dizer que passou, não passou. E você acha interessante o que está acontecendo de levar jogos para esses novos estádios aí pelo Brasil, que nem a gente já levou jogos do Corinthians, isso daí também ajuda para a torcida, né, da região. E você acha legal, assim? Porque tem muita gente que prefere olha, vou ser sincero, jogar aqui. É uma visão de quem nasceu em São Paulo, é corintiano, paulistano. Eu não acho legal como campeonato. Eu acho que o Corinthians pode jogar para Manaus com 40 mil pessoas, só corintiano. Ele não entra em campo em casa. Como o Flamengo em Brasília. O Flamengo pode jogar. Jogou em Cuiabá, agora só tinha flamenguista, foi 1-0 pro Goiás. Porque não é a casa do Flamengo. A casa do Corinthians sempre foi o Pacaembu. Muitas vezes foi o Morumbi. Nosso maior título para mim foi conquistado no Morumbi. Para mim, eu não troco Japão, Libertadores por 77. Mas assim, hoje é Itaquera. Eu tenho uma dificuldade de falar arena, eu acho uma frescura, mas tudo bem. Mas assim, a gente joga em qualquer lugar de São Paulo, se a gente for jogar, a gente joga com maior torcida. Se a gente for jogar em Ribeirão, a gente perdeu o Bragantino que só tinha corintiano, mas não é a nossa casa. Eu acho que o Corinthians tem o campeonato, agora sim, eu acho que é mal feito as pré-temporadas. Até porque o calendário não ajuda. Eu acho que podia levar jogos, campeonatos. Eu acho que, por exemplo, todo 25 de janeiro, estado de São Paulo, precisa ter um Corinthians e Palmeiras. Em Pacaembu. Corinthians e Flamengo, que podia fazer um campeonato, a Taça do Povo, e jogar na pré-temporada, nas férias em Cuiabá, e volta em Manaus. Fazer esses jogos, aí levar lojas, vender camisas, fazer projetos para as pessoas virem conhecer o Museu do Corinthians no Parque São Jorge, que logo vai estar em Itaquera. Mas na hora que jogar Brasileiro, Paulistão, Copa do Brasil, o Corinthians tem a sua casa, que agora é Itaquera, e tem que jogar na sua casa. Eu sou totalmente contra... não sei que seja um caso... Botafogo, tá devendo as calças, tá ferrado, tá pagando salário. Bom, tá lá, vai dar. Foi jogar, perdeu pro São Paulo, só tinha São Paulo no estádio. Teria perdido no Maracanã? Não sei, ninguém vai saber. Mas assim, eu acho que o time não pode... o time tem que ter sua casa. Eu sou contra... Ainda mais no caso do Corinthians, que ganha o que ganha da televisão,
tem a visibilidade que tem como vender placas, tem como usar o estádio para fazer verba. Então você tem que saber que, não, vamos jogar aqui. Se o cara quiser investir, sabe que o jogo vai ser... Até comercialmente, não sei se seria interessante, mas daria para fazer algumas ideias que, tipo assim, eu acho que, assim, eu não sei a relação que a diretoria do Corinthians atual tem com a do Flamengo, mas de um tempo para cá, por imbecilidade organizada, quando era criança, Corinthians e Flamengo era... Aí virou Corinthians inimigo do Flamengo, aí o palmeirense é amigo do Vasco. Assim, é uma relação que não tem menor lógica, não é uma relação cultural, não é uma relação de sentimento, é uma relação artificial, como parece eleição política. O PMDB apoia o PSDB, que apoia o PSD. Quer dizer, não tem a menor relação de ódio, de amor. Essas relações com as pessoas organizadas eu acho bizarras. Corinthians e Flamengo têm origens populares, têm torcedores de todas as camadas. Não é uma rivalidade tão ferina como é Corinthians e Palmeiras, como é Flamengo e Vasco. Então, daria para aproveitar as duas torcidas e fazer esses jogos em Cuiabá, em Manaus. Não só os dois, tem outros times. O Vasco tem bastante torcida, o Grêmio na região de Mato Grosso tem bastante gaúcho. Mas assim, campeonato eu acho que tem que jogar na nossa ZL. Por falar em ZL e na nossa casa, você acompanhou, né, toda a construção do Arena. Me conta um pouquinho desse projeto aí que você fez. Olha, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida profissional. E surpreendente, assim, foram 3 anos acompanhando pela Rádio Band News FM, tinha um quadro lá, tijolo a tijolo, né, chamava Band News para toda a obra, que foi muito difícil de fazer, porque a gente é fruto do hábito, do meio, né. Eu estou desde 2001 trabalhando no Jornal Agora, desde 98 trabalhando em jornalismo impresso. O Agora é um jornal popular, eu escrevo. É um jornal de classe média, média baixa. Não, a Rádio Band News FM é uma rádio mais de um nível aquisitivo superior. É rádio, é outro público. E assim, você falar... jornal, você conta uma história, tem uma foto, eu gosto de escrever. Rádio é notícia. O cara tá namorando, ele tá dirigindo, ele tá fazendo qualquer coisa e o rádio tá ligado. Então você tem que ser muito claro para ele ouvir, entender. Eu tô falando de uma coisa que era um terreno baldio. Assim, eu fiz matéria pro estádio, pro jornal, tinha um cachorro lá, o Coringão. Pô, tem uma foto lá, é uma notícia. Eu faço uma matéria, tem uma foto. Agora na rádio eu vou botar o Coringão, não dá pra botar no ar. E não tinha notícia durante 3 anos, então foi muito difícil, né? Eu acho que o pessoal ficou satisfeito da rádio e eu sempre brinco que eu sou da Zona Leste, eu defendo a Zona Leste, né? Eu não sou a Zona Leste de nascença, eu sou a Zona Leste de adoção. Eu adotei a Zona Leste, eu moro aqui porque eu quis morar aqui, eu gosto daqui, não nasci aqui. Mas é a região da cidade que eu mais me identifico. Até porque tem o Corinthians, também por isso, mas não só por isso. É uma região que eu acho que é mais a cara de São Paulo. É onde tem negro, onde tem nordestino, onde tem paulistano, onde tem povo, onde você vai no bar as pessoas falam seu nome, que nunca é seu nome, é alemão, é Exu, é Zé, é Tanajura, né? É uma coisa da Zona Leste, né? Eu gosto dessa região, sempre gostei. E eu aproveitei esse tempo para tentar defender a Zona Leste, não defender que populistamente, mas assim, é uma região muito carente de carinho, de informação. Eu fiquei tão puto, vou dar um exemplo, quando agora o Corinthians jogou em Itaquera e mudaram o horário, e a imprensa fez um escarcéu, eu já não trabalhava mais na rádio, porque já tinha acabado a construção, porque durante a vida inteira, o cara que mora em Itaquera, que não é meu caso, eu moro na Zona Leste, mas eu moro na região mais central da Zona Leste, não estou falando em causa própria, o cara a vida inteira não tinha como voltar pra casa. E não teve um filho da puta que se preocupou com isso. Na época do Pacaembu, né? Como o cara volta? Foda-se como ele volta do Pacaembu. Agora que é o contrário, que o cara tem que voltar da Zona Leste pro Pacaembu, pra Higienópolis, ele tá preocupadinho. Não que não seja justo. Eu defendo o transporte público 24 horas. Ser engenheiro, não sou engenheiro, não sei se dá. Eu sei que em Nova York dá. Andar 24 horas, que seja até as 3 da manhã, que não seja a semana inteira, que faça... Eu não sou engenheiro. Mas eu defendo o transporte público independente. Mesmo assim, eu acho que o jogo tem que ser mais cedo. Teatro, cinema, qualquer coisa. O dia coisa, que não tivesse, nós moramos em São Paulo, tem que ter transporte público. Eu sou usuário diário da linha vermelha, e o termo é usuário mesmo, porque é pior que entorpecente, né? A linha vermelha é o Armagedon diário. E agora, eu defendo assim, quando eu ia lá na Zona Leste, no começo, ia um prefeito, posso falar porque mudou todos os partidos, né? O maior era o Kassab, depois era o Haddad, depois era o Lula, era a Dilma, era quem? Eu tô falando de todos. A reação da população local, assim, olha quem tá, assim, é uma coisa quase de interior.
Porque assim, durante 30, 40 anos não foi um filho da puta lá. Só campanha mesmo. Agora, durante ver coisa, obra, eu acho um absurdo. Eu sou corintiano, morador da Zona Leste. Eu acho um absurdo que precisa de uma Copa do Mundo para se fazer um viaduto. Só tem o Santa Marcelino lá. Se você quiser morrer, se você quiser ser tratado, só tem o Santa Marcelino lá. Itaquera mora 600 mil pessoas. Quando eu falo Itaquera, estou falando Carmozina, Parque do Carmo, a grande Itaquera. Se botar Guaianazes na conta, vai para mais de 1 milhão. Assim, é uma cidade isso aí. E não tem assim, nada. A pessoa que mora em Guaianazes, que vai para Itaquera, sabe que ela fala assim, vamos lá para o centro, vamos para a cidade. O cara que mora em Guaianazes, porque Itaquera tem farmácia popular, Guaianazes não tem. É isso que nós estamos falando. Uhum. E durante 40 anos, 50 anos, eu quando era criança, a estação terminal da Zona Leste era o Tatuapé, que é uma região central. Tatuapé é quase centro. O rodízio, centro expandido, acaba na Salim Maluf, acaba a 100 metros do Tatuapé. Então, nós estamos falando de uma região que durante anos não teve nada. E foi ter com a Copa do Mundo, assim. Então, assim, a rejeição que tinha do estado do Corinthians, fora da Zona Leste, de quem não é corintiano, estádio de gambá, dinheiro público. Eu não vou dizer que está errado falar de dinheiro público. Eu acho que quem critica isso está certo. Eu sei que o corintiano pode até ficar bravo comigo, mas assim, tem lógica. Agora a questão, vai lá em Itaquera. Falar com o palmeirense, com o São Paulino, com o Santista, com o torcedor do Santa Cruz, do Ceará, do Bahia, de todos os times que tem. Porque a Zona Leste não é monopólio nosso. A gente é a maior torcida lá também, porque é periferia, onde é periferia, nossa cidade é maior. Mas tem São Paulino, sim, tem palmeirense, tem Santista, tem Bahia pra cacete, tem Esporte, tem Ceará, tem tudo. Vai lá falar que é ruim o estádio do Corinthians. Pra palmeirense. Vai ver a aprovação lá, se eles não são a favor. Porque durante 3 anos se falou de Itaquera. Porque não precisa de ter uma porra de uma Copa do Mundo pra ter metrô. Mas sem a Copa do Mundo não ia chegar nem fudendo a porra do metrô lá. Desculpa o meu jeito de falar. Mas assim, então assim, a falta de respeito com aquela região, não só aquela região, se nós formos no centro de São Paulo, na região mais rica, se você precisar de um hospital público, é uma merda. Aí você põe isso onde a população é 600 vezes maior e ninguém lá tem dinheiro para ir no hospital particular. Aí a prioridade é completamente diferente. E assim, então lá em Itaquera, o estádio fez um bem para assim. Não acho que era necessário uma Copa do Mundo para se fazer o que foi feito. Eu não acho que é poder do Estado ajudar o Corinthians, que é meu time, a ter um estádio. Não acho. Isso é uma posição minha. Como eu não acho que São Paulo e Palmeiras tem que ter CT da prefeitura. O campo é da prefeitura. A lógica é exatamente. Mas aí nego não fala nada. Mas eu sou contra. Eu não posso ter duas caras. Eu sou contra a prefeitura dar um terreno para São Paulo e Palmeiras na Barra Funda fazendo CT, como eu sou contra o Corinthians ter. Porque assim, não é que o mundo está perfeito, então vamos ajudar o Corinthians que tem emprego. Nós estamos numa merda. Quem tem pai, mãe, uma idade mais de 60 anos, você não tem condição de pagar um plano de saúde, porque depois da cidade fica inviável. E quando precisa do hospital, você vê, meus 3 avós morreram. Eu fui 200 vezes visitá-los em Santa Casa de Caraguá, no Hospital Tatuapé, no Hospital da Moca, na São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo, que é o ápice do melhor. É uma merda. Então, assim, eu acho que não era obrigação do Estado ajudar nisso, mas que ajudou. E se não tivesse isso, não teria o que teve, que para as pessoas da região é um puto orgulho falar a Copa do Mundo teve aqui. Você muda, a fisionomia da pessoa muda, a autoestima da população local lá mudou. E eu não estou falando da boca para fora. Não é uma coisa que eu fiz. Hoje a gente faz jornalismo de gabinete, de redação. As pessoas não conversam com as pessoas, não telefonam, não veem, não conversam. Pega uma aspa e você tem que ir no lugar, conversar com as pessoas. É lógico que teve gente que teve desapropriação, que é uma tristeza. Só que assim, foram muito poucas desapropriação ali, assim, pro tamanho do tamanho que foi, uma que fosse, não vale a pena. Uma pessoa perder a casa, eu sou totalmente contra. Mas foi muito pequeno o número pro tamanho da obra. E assim, que o estádio do Corinthians, que não é dado, porque as pessoas têm que decidir, o Corinthians ganhou o estádio, então tem que pagar. Porque primeiro fala assim, ganhou o estádio, vocês não vão conseguir pagar, então vem cá. Ganhamos ou não vão conseguir pagar? As duas coisas na mesma frase. É o meio termo. Teve uma ajuda, né, que foi menor do que a divulgada, porque atrasou, os CIDs até hoje não saíram tudo,
Demorou para sair o empréstimo do BNDES, então os juros comiam uma parte. Mas assim, que teve ajuda, teve. Que se não fosse a Copa do Mundo não teríamos estádio, não teríamos. Já tinha um projeto, tem desde 2010. Esse é cascata. Eu vi, sou mais novo que você, embora não apareça, vocês estão vendo aqui, não parece. Mas eu vi umas 10 maquetes. Sim. Eu vi Centão para 200 mil, isso de criança. Fora de repórter, teve a Telesp, lá da Barra Funda, que nem existe mais Telesp. Teve ali o da Rick Mills na Raposo Tavares, lá, depois de uns 500 motéis ali no terreno. Assim, a gente teve estádio, é o que não, assim, não ia sair se não fosse a Copa. Isso não é uma informação de bastidores, isso é uma opinião, tá? O Corinthians fala que ia fazer, não ia fazer coisa nenhuma. Agora, que o estádio mudou Itaquera, a autoestima de Itaquera é pouco. Itaquera precisa de mais. Eu não sou candidato a vereador, viu? Não sou candidato a deputado, não estou fazendo campanha para nada. Mas que Itaquera precisa de. Itaquera que eu estou falando, valeria se fosse. Minha mulher de Itapecerica, a família dela. Se fosse a divisa ali, Valo Velho precisa, Capão Redondo precisa, Zona Norte precisa, assim. Vila Sabrina precisa, quer dizer. Brasilândia. Não é uma coisa. Eu falo Zona Leste porque eu tenho um carinho especial pela Zona Leste. Eu nasci na Zona Sul, eu adotei a Zona Leste, mas assim, eu gosto de gente. A gente precisa de mais coisas, mas que o estádio, de uma forma pequena, melhorou, trouxe obras viárias que não viriam, trouxe uma infraestrutura que não viria, e traz, ainda que pouco, Corinthians joga lá. Por exemplo, descobriram que Itaquera é longe agora. Itaquera está lá desde 1500. Descobriram que Itaquera é longe porque o cara não tinha como voltar para Higienópolis. Descobriram isso. Então, assim, Itaquera já está sendo falada. Vai ter jogo lá, as pessoas vão para Itaquera, comem. Então, de alguma forma, mexe com o comércio local. Você passa aqui na região da Águia de Jaia, tem um amigo meu que aliás é São Paulino, Sérgio Bambi, que tem uma pizzaria ali, mas a filha dele linda é corintiana. Então tem jogo lá, as pessoas vão lá e comem. Arthur Alvim também, né? Ali já é, na verdade, Arthur Alvim. Mas é a mesma coisa, né? A região ali. Então, assim, movimenta. Agora, em nenhum lugar do mundo, estádio significa progresso. Foi vendido uma coisa assim. Não tem relação nenhuma entre progresso, IDH, relação social com o estádio de futebol. Agora, o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem uma dívida, não essa dívida que estão cobrando, que eu não sou da prefeitura, do estado, hoje saiu a notícia com a Haddad que é 12 milhões lá de contrapartida, não é essa dívida. O Corinthians tem uma dívida com o seu povo. O seu povo, que eu estou falando, é só a torcida que vive para o Corinthians. Eu não acho que é um absurdo o ingresso que o Corinthians cobra em alguns setores. Eu não sou economista, não vou fazer conta aqui. Assim, mas eu acho que o Corinthians precisava ter mais espaço, mais barato. Porque assim, eu não sou de torcida organizada. Já fui, hoje eu não sou porque deixou de ser o que era. E também porque eu acho que como jornalista não é mais meu papel. Mas não vou falar mal de uma coisa que quando eu criança eu fiz parte. Mas assim, a pessoa não é obrigada a ser torcida organizada. Se a pessoa não for torcida organizada, só tem um setor, o Sul, e metade é da torcida adversária. Quer dizer, tem 3 mil ingressos para quem é corintiano e mais pobre. E fiel torcedor, Não, e fiel torcedor, que é uma coisa assim. Às vezes o cara não tem dinheiro para pagar. Mas o cara quer um jogo, ele não tem jeito de um jogo. Outra, é R$180 o ano. Sim, eu acho caro. E é bem isso. Eu fui no jogo com meu filho. Tem um torcedor que quer ir no jogo eu sou uma vez ou outra. Eu sou de classe média, eu sou jornalista, eu tenho uma formação de faculdade. Minha esposa é professora, educadora, é formada. A gente não é rico, mas a gente não é povão, né? Não tenho nenhum eu estou dizendo em condições para pagar o ingresso. Hoje sai mais barato, como saiu, eu levei eles para assistir Corinthians e Fluminense. Paguei o ingresso. Eu não consegui assistir o jogo com meu filho porque eu tinha que trabalhar. Pelo horário não fui o jogo com ele. Eu comprei ingresso para ele, comprei ingresso para minha esposa. Meu pai veio de Caraguá, comprei ingresso. Comprei inteira para minha mulher, embora ela seja funcionária pública da prefeitura e no Pacaembu ela pagava metade. O seu filho teve que 5 anos eu paguei. também. Não, comprou. Se fosse na prefeitura eu não pagaria. Agora, assim, não é porque eu sou jornalista que eu acho que eu tenho que ter... Para me reclamar eu tenho que pagar... Porque assim, eu poderia ter comprado tudo minha entrada, porque ninguém olha. Mas assim... Eu não vou consertar o mundo, mas eu não tenho gato na minha casa na internet. Assim, é uma coisa minha. Eu não sou o melhor homem do mundo, mas eu não vou comprar ingresso de meia para alguém que é inteira. É uma coisa minha.
Mas, resumidamente, eu queria dizer o seguinte, sai mais barato hoje, eu, minha esposa e meu filho, ir no cinema e comer um lanche no Anália Franco, que é o shopping mais dos caros aqui da Zona Leste, o shopping, não chega a ser um shopping, mas da Zona Leste aqui é o shopping dos Playboys, eu gasto menos. E ainda como eu sou corintiano, já fui lá, ainda passo no Carrefour para tomar uma coca para não pagar estacionamento, que é coisa de corintiano. Isso. Sai mais barato do que saiu ir num jogo meu, assim, a vida inteira você ia o futebol, não o Corinthians, o futebol era o lazer do povo. E o Corinthians sempre foi o time do povo. O ingresso do Corinthians é o mais caro. Eu não vou discutir com a lei da oferta e da procura, não vou mudar. O mundo é capitalista. Eu tenho lá em casa o Capital, Lei Marx, mas assim, eu não vou mudar o mundo. Só que não dá pro Corinthians, o time do povo, ser mais caro e não ter um setor do estádio. Alguma coisa está errada. O Corinthians tem a maior média de público do campeonato. Então, assim, não dá para dizer que está tudo errado. Mas a ocupação tá cheia? Não. Dá. Então, cobra um pouco mais no oeste. O leste superior, sei lá, o leste superior, que é lá em cima, algum setor a mais, tem que ser pro povo. Nem que aumente o povo. O povo que não tem um fiel torcedor. Sim. O cara quer ir num jogo. Nós temos 30 milhões de torcedores, não temos? Eu não sei fazer conta agora de cabeça quantos deles moram em São Paulo. Mas na Grande São Paulo, que tenha 5 milhões de corintianos na Grande São Paulo. Você acha que quantos desses têm condições de uma vez ver o Corinthians? E quantas pessoas nunca foram no Morumbi porque é muito longe, o cara mora em Itaquera, assim, agora eu vou ver meu time. Não vai, não. Não vai. Não, assim, eu acho que assim, nem tudo na vida é dinheiro. Quem era de Itaquera quando viu construindo falou, nossa, agora eu vou ver o meu timão aqui do lado de casa. Eu acho assim, no começo ia ser difícil mesmo, porque assim, o estádio é novo. Então, esse ano, se fosse barato, ia acabar todos os jogos, ia ter fila, ia ter demanda. Sim. Mas assim, o Flamengo, eu falo só do Flamengo porque não tem essa bronca que a Gaviões tem com a torcida jovem, essas coisas de organizadas. O Flamengo é um time popular, um time parecido com o nosso. O cara sofre, o cara que é flamenguista no Rio, ele sofre o Flamengo como a gente sofre o Corinthians. Eles estavam numa merda fodida, aí baixaram a bola, baixaram o ingresso. Lotou o estádio, ganhou 2. Foi pegar, já aumentaram o ingresso com contagem. Assim, é uma falta de respeito, assim, já deu metade do público, deu 30. Tipo, valeu, obrigada, agora, tchau. Assim, é uma falta de não é questão de viver fora do mundo. Nós vivemos num mundo capitalista, o jogador de futebol hoje ganha 500 mil, 400 mil reais, dinheiro custa caro. Agora, assim, como eu te falei, eu fiz jornalismo porque eu não sei fazer conta. Mas não vai ter um gênio que vai me ensinar que 20 mil pessoas pagando 50 é melhor do que 40 pagando 25. Assim, essa conta pra mim, quer dizer, e a pessoa que tá lá não vai comer o lanche, já que eles falam que tudo é lanche. Sim. Assim, eu sou contra, estava fora do ar conversando com você, que eu sou cara conservador ao extremo com uniforme. Então eu fiquei muito puto quando lançaram a camisa roxa, quando é preto e branco. Só que botaram a camisa, vendeu pra cacete. Eu não sou dono, na verdade. Você parou de falar. Lógico que eu parei. Eu não comprei pra mim. Mas fez a porra da camisa, vendeu pra... Eu vou falar o quê? Então, assim, eu sou contra botar ingresso... Agora, se tivesse 100% de ocupação... Sim. É aquela coisa, eu vou falar da Libertadores. Eu achei um absurdo o preço que fizeram. Só que, assim, lotou todo o jogo, lotou? Eu vou falar o quê? Tá, você queria o quê? Mais barato? Então, assim, tem coisas que você perde o argumento. Só que, assim, o Corinthians, ele vive mais da sua torcida, do marketing do seu time do povo, do que dos títulos. Ou não? A história do Corinthians, não vive disso até hoje? O Corinthians é o time do povo, ele passa na Globo e ganha mais que os outros porque tem mais torcida ou porque ele ganhou... Por que ele passa na Globo todo domingo? Porque a Globo é gambá, como o palmeirense fala, ou porque dá mais audiência? Porque dá tem mais audiência, porque tem mais... Então é o seguinte, o Corinthians deixou... Você quer ver o Corinthians jogar hoje em dia? Você tem que ir na Copa São Paulo. Porque lá está a torcida do Corinthians. Porque o ingresso de graça... A Libertadores que nós ganhamos não é essa do Corinthians. Era uma parte da torcida do Corinthians. O Corinthians deixou de... Você vai no Itaquera, que é um puta estádio. O estádio não dá pra ter uma alma, um estádio que tem um ano. Não dá pra... Pacaembu tem uma vida. A gente tem mais história no Morumbi, que é o estádio de São Paulo, que tem um Itaquera. Tem mais estádio no Maracanã do que tem um Itaquera. Então não dá pra cobrar uma alma do estádio que tá começando. Sim. Mas, que você chega lá em Itaquera... Eu me emociono quando eu entro em Itaquera, porque eu fiquei 3 anos cobrindo aquela merda pela rádio. Foi um emprego, assim... Na minha Zona Leste, eu fiz o estádio, eu cobri, eu tive emprego, foi importante para mim profissionalmente, pessoalmente. Eu conheci gente lá, eu cobri morte de pessoas, então eu vivi ali, então assim, eu vou lá e me emociono.
Só que quando começa a bola, não é igual era no Pacaembu. Ainda. Eu não acho que... Eu acho que o torcedor... Assim, não é questão de preconceito, ao contrário, contra rico, mas assim... Ninguém ensina o cara a torcer. O cara é torcedor. Ele traz isso no DNA. Não vai ser só grita U agora. Não existe, assim. O cara que é corintiano, ele não comemora gol antes, não é porque ensinou, porque ele não comemora gol antes. Ele faz ali na hora, porque é dele. Não é porque está imitando o cara que está na frente, assim. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu acabei de falar, o Corinthians é do Silvio Santos, o Corinthians é do Antônio Emílio. O Corinthians não é só do povo. O Corinthians é de todo mundo. Só que assim, nós estamos tirando, o Corinthians está tirando a sua diferença. Porque assim, todo time tem uma marca. O Palmeiras é a academia. O São Paulo tem torcedor pobre bastante hoje em dia, cresceu, mas o São Paulo é o time dos cardeais. O Corinthians é o time do povo. Sim. Nós estamos sem o povo no time do povo. Não, e é assim... Eu acho isso... assim, a gente está ganhando mais dinheiro. Mesmo com menos gente, o ingresso mais caro, está dando mais renda. Mas nós estamos matando aos poucos o futuro, até comercialmente. Assim, nós estamos perdendo essa coisa de... Na periferia, antigamente, você achar alguém que não é corintiano, era difícil. Porque o cara se identificava. Aquele é o nosso time. Hoje em dia, o São Paulo, que é o time 400, que é o time dos... Quanto angreja o São Paulo? É o mais barato dos 4. Eles já chegaram a vender a R$10. R$10 é uma maldade nossa da imprensa. Foi R$10, mas assim, o cara também tinha que ser o fiel deles, que eu esqueci o nome. Então o cara já pagava mensalidade. Então saia R$2 para quem pagava uma taxa. Então assim, estava diluído ali. O Palmeiras chegou a ser zero. O Palmeiras, o fiel torcedor deles, lá que não é fiel torcedor, pelo amor de Deus, avante, vamos bater. O cara tem direito, paga X e entra de graça. Mas ele pagou o X do... Então o São Paulo R$2 era uma maldadezinha da imprensa. A gente pagou o X e ainda tem que pagar cada ingresso e aumentou. Então, é um absurdo. E eu acho assim, Vitor, pelo tamanho da obra, do Arena, né, que é o time do povo, aquele tamanho, você chegar num jogo e olhar setores vazios, falar, poxa, por que o time do povo não abre? Porque... teria condições de ter 100% a casa cheia. Eu falei mal agora de Agora você prefere deixar uma cadeira vazia do que dar direito a algum torcedor sentar naquela cadeira? Eu falei mal de muitas coisas aqui agora, mas quando você tem um projeto legal que é o time do povo, tem uns projetos legais. Você vai em Itaquera, não precisa ir na Zona Leste inteira. Eu fui esses dias num casamento num bairro chamado Terceira Divisão. Uma amiga minha que é corintiana, por sinal. O marido eu não sei pra quem torce, não perguntei. Mas é ela que eu conheço há bastante tempo. É pra lá do Elba, quase divisa com Mauá. Muito pobre o bairro, muito pobre. Não conhecia. Conheci bastante coisa de São Paulo, não tinha conhecido. Uma região bem, bem pobre mesmo. Tem corintiano lá, né? Eles nunca vão conseguir Itaquera. Tudo não é marketing hoje em dia? Quantas matérias sairiam? Corinthians levou as pessoas do Elba, levou as pessoas do... O nome do bairro não dá para esquecer. Terceira Divisão, o nome não é piada, chama Terceira Divisão o bairro ali, bem no extremo da Zona Leste. Você passa o Chapericanduva, anda umas 2 horas para chegar lá. É o que você falou. Tem coisas que não dá para discutir. Eu ia dar pau no preço da Libertadores. Acabava o ingresso, nem ia para bilheteria. Você vai brigar como? Corinthians não é roxo. Botou camisa, vendeu tudo. É roxo. Porque assim, você não pode... Você como jornalista, você tem uma coisa na mão que é a caneta, que você tem que ter noção que você não pode usar a seu bel prazer. Dá a coceirinha de você escrever... Mas você não pode perder a razão que você não... Você tem que falar para as pessoas. Assim, se está vendendo, você não pode ser contra porque você não... Eu não vou comprar. Então assim... A partir do momento que o Corinthians conseguir botar 100% da ocupação com esse ingresso nesse valor, sim, eu fecho o microfone aqui e tá abaixo conseguindo fechar o setor a R$300, né? Agora assim, enquanto eu não conseguir isso, e assim, a nossa torcida é muito grande, então a gente fala com orgulho, enche a boca para falar, tem uma maior média, é verdade, mas vamos ser sinceros, só estamos falando com o corintiano mesmo, a nossa maior média, mas proporção nossa é uma bosta. Nós fizemos o dobro da dos outros. E nós não temos o dobro no estádio. Então essa conta está errada. Nós temos um estádio para 60 mil pessoas, agora está 40 e poucas mil pessoas, numa região
que é mais de 50% nossa. Quer dizer, na cidade nós temos 1/3, pouco mais de 1/3. Quanto mais pro extremo você vai, tem mais corintiano. Ah, não é Corinthians, não. Corinthians é a maior torcida da classe A, mas a diferença é pau a pau. Você vai entrar em Bibi, saiu um Datafolha por bairro tempo atrás. A maior torcida era nossa. Era empate técnico com São Paulo, a gente era maior. Você vai na Tatuapé, tem mais corintiano, mas tem menos que em Itaquera. Porque Tatuapé é mais central. É uma coisa. Não sou eu que estou inventando, isso são números. Você vai para Guaianazes é toda nossa. Zona Sul também, Zona né? Sul também, assim, tem um pedaço da Zona Sul que tem muito São Paulino pela proximidade com o Morumbi. Sim, mas pro meu lado assim, ali já é mais Corinthians. Então, mas assim, a gente é mas assim, então a gente não usa, daria para ser mais. Assim, o número de torcedores que a gente tem, foi em São Paulo é 10 vezes maior que a maioria das cidades. Nós temos, eu não vou falar agora, estou chutando uma bobagem, alguém vai entrar no Google e falar assim, esse cara é louco. Eu não sei quanto tem Porto Alegre. Mas não dá pra gente também público o Grêmio e o Inter, porque São Paulo é 10 vezes maior que Porto Alegre, de população. Nosso estádio agora está na Zona Leste. Ao contrário do que diz a imprensa que tem medo da Zona Leste, que é preconceituosa, o estádio é bem localizado pra cacete, porque tem metrô na porta. Metrô na porta de São Paulo, não importa onde seja, é bem localizado. Né, apesar do nossa linha vermelha ser um lixo, nosso trem ser um lixo, eu não falo do ar-condicionado, né? Eu falo de quem usa todos os dias o transporte público. Mas assim, você tem um transporte na porta do estádio, mesmo que seja na periferia, é bem localizado. Numa região que é nossa, que é corintiana ao extremo, assim. Como eu falei, tem santista lá, palmeirense, São Paulo, tem. Mas é mais da metade é muita coisa. Uma região é corintiana, a gente não consegue botar 40 mil pessoas. Será que tá errado a política de preço? A conta tá errada. Ou será que as pessoas não têm interesse de ver o Corinthians? Eu acho que é o preço. Não tem, porque assim, todo mundo... Esse negócio de falar que o time é a vida, não é a vida. Eu amo o Corinthians muito. Eu não vou deixar de dar comida pro Basílio para ir no jogo. Nenhuma pessoa, assim, pessoa normal. Não pessoa, eu amo o Corinthians. Tem gente que vendeu carro para ir pro Japão. Não vou, mas isso é Futebol, por mais que você ame, e corintiano a gente sabe que é apaixonado, não é a prioridade. A nossa prioridade é sobreviver. É pagar o brasileiro é honesto. O cara quer pagar a conta, entendeu? Ele quer fazer o mercado, e o mercado tá caro. Assim, então o futebol é lazer, não é necessidade básica. Sim. Então é a sobra. Nós não estamos competindo com a conta de água, luz, o aluguel e então, assim, os jogos do Corinthians. E aí o que eu te falei, tem um shopping Itaquera do lado. Sai mais barato pro cara ir no cinema, levar o filho para comer do que no jogo. Assim, eu só tenho um filho. Quanto mais periferia mais filhos as pessoas têm. Isso não é preconceito, isso é dado. Você é mulher. Não sei se você é mãe, não perguntei, mas você tem a alma da mulher, não precisa ser mãe, não sei se você é. Você põe no lugar de um pai ou de uma mãe, tem 2, 3 filhos. Você vai no jogo levar um ou no levar 2? Se você quer levar, ou você não vai. Sim. É óbvio, né? Aí você pensa, como você faz isso quanto? Você não vai no jogo do Corinthians hoje. No meu caso, é eu, minha esposa e meu filho. Eu sou jornalista, eu não pago, se eu estiver trabalhando. Esse jogo eu trabalhei, não consegui ver com eles por causa do horário, eu paguei ingresso. Você não gasta menos de 300, 400 reais pra ver um jogo assim, porque esse ingresso é mais barato. Não tem. Não. Esse é o que acaba. Assim, não, é o que não chega então, na assim, bilheteria. Não estou falando que tá caro o oeste, que tá assim, mas o setor leste superior, por exemplo, que é metade do campo ali, já resolvia. Sim. Hoje em dia o ingresso do Corinthians é mais ou menos o filho te pedindo uma bicicleta no final do ano, pedir um ingresso pro Corinthians. Tipo, virou quase presente de Natal. Só que no Natal não tem jogo, já acabou cantando. Vitor, vamos fazer mais um intervalinho e depois você falou de Basílio, a gente vai falar de Basílio e Basílio. O que você quer ouvir agora? O Simonal ou Simonal, na ordem. O Toquinho? Até chegar na glória. Então vamos de Simonal. Nossa corrente não será quebrada, um grito forte ecoou. Corinthians,
corintiano, pois o dia está chegando o dia que sai gritando, é campeão, salve o Timão, é campeão, salve o Timão. Pois há 22 anos o grito está preso, está calado, está triste, está contigo.